Bom dia, Rosa. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tia, eu acordei 10 minutos antes de começar essa aula, tia. Doida. Perdeu O alarme não funcionou. o bom, né? Que não é bom, que vocês têm que deixar aberta, né? Era para ver a cara de sono de vocês aí, que acordaram tarde. Ei, gente, vamos lá ver se a galera tá entrando aqui. Bom dia, né? Vamos lá. É o seguinte, vamos colocando o nomezinho aí, hein, gente, na presença, não esqueçam não, hein? Bom dia. Bom dia. E aí, como que foi o final de semana? Descansaram? Descansado. Ah, show de bola, então. Vamos lá, gente. Provavelmente acho que nossas aulas vão ficar na segunda, tá? Porque geralmente a gente quinta e sexta eu tenho médica e fica complicado para mim marcar nesses dias, mas vamos ver com o Danilo aí. É o seguinte, nesse final de semana que passou, alguns alunos, né, me mandaram mensagem e tal, falando do sistema atividade. Então, eu vou explicar aqui novamente. É o seguinte, a atividade que está lá, vocês sempre, para conseguir enviar por lá, vocês têm que converter para PDF, certo? Então, quiser normal, né, um arquivo Word, essas coisas, provavelmente não vai conseguir, né? Às vezes, eles falam também que é um navegador. Às vezes, está no Chrome, tenta o Mozilla, vocês estarem entrando. Mas sempre quando eu pedir o arquivo lá, você só consegue enviar um arquivo. Então, por exemplo, igual alguns falaram assim, Rosa, deixa eu enviar pelo Zap, tal, tal, tal. Aí eu falei até assim, não sei se eu fui grossa, né? Para quem acha grossa, eu vou até pedir desculpa. Mas eu falei bem assim, vai treinando, vai vendo se você consegue fazer, porque agora os professores, não é só a minha disciplina, todos os professores vão por esse recurso, entendeu? Aí, às vezes, eu mando, pode me enviar pelo Zap. Aí, quando chega lá, outros professores vão pedir, entendeu? Aí fica meio que perdido. Então, você ir treinando vai ser bom e para vocês não, né? Entenderem do recurso em si. Eu vou fazer quando for uma atividade, né, que vai precisar de mais arquivo, tal. A gente tem aula, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente se fala. Ó, gente, essa atividade aqui, vocês podem me enviar pelo WhatsApp, tal. Agora, enquanto for uma atividade que é tranquila, é uma folhinha que, né, dá para você fazer ali, eu vou deixar esse recurso para vocês enviarem por lá. Igual lá tá o capítulo, né? Atividade, aquelas questões do capítulo 13. Aí, quando eu entrei para olhar lá as atividades, estava olhando lá, aí alguns me perguntaram se eu tinha, o arquivo tinha chegado. Aí, né, respondi os meninos e tinha alguns nomes que eu vou falar aqui, né? Deixa eu ver se até vocês me estão aqui. Alguns estão, outros. O que vai acontecer? Igual Achado, Bianca, Isa, Isadora, Lívia, Rafaela, colocaram lá assim como concluída. Não tem o anexo da atividade. Então, para eu estar indo, avaliando vocês, tem que, quando vocês colocarem, além de ter concluído, tem que ter o anexo lá da atividade, certo? Matheus? Professora, Oi. é o seguinte, professora, eu tenho meio que 53 atividades para fazer, então vai demorar um pouquinho. Tem algum problema? Não, eu só falei, tipo assim, que lá
Tem a questão do... Vocês colocam concluída, alguns colocaram concluída, mas não colocou anexo atividade junto, entendeu? Então, vocês têm que ficar ligados nisso daí, Entendi. tá? Então, aí vai falar assim, Rosa, eu fiz, vou lá, vou colocar a nota, tal. Rosa, mas essa atividade eu fiz. Não, só colocou concluída lá, então fica ligado. Então, ó, tem que ser em PDF para anexar lá. Eu não sei como funciona, se de repente vocês sabem, mas tipo, um professor passou uma atividade e ficou 5 páginas. Tipo, como converter isso e dar uma página só, assim, mas quando isso acontece em disciplina, quando for um trabalho, né, maior e tudo mais, vai se falar, vocês me mandam pelo Zap, e-mail, a gente se fala na aula pelo WhatsApp, certo? Então, por enquanto, só um arquivo só, tranquilo, vocês mandam por lá mesmo, tá? Aí, qualquer dúvida, lá também no Google, só você jogar, né, gente? Vocês escrevem lá como converter em PDF e tal, já tem links que já aparecem para jogar o arquivo já. Isso aí vocês tiram de letra, né? Então, nesse primeiro momento, eu não vou aceitar pelo WhatsApp, vocês vão enviar por lá, certo? Porque é só uma folhinha. Rosa, Oi. quando eu fui enviar, eu consegui enviar sem precisar converter em PDF, porque eu acho que também tem a opção de JPG, que no caso é a imagem que tem na sua galeria. Olha Aí aí, eu só gente. tirei a foto e enviei, tem como anexar, não precisa converter. O colega falou outra informação que eu não sabia, a Júlia falou. Gente, pelo arquivo JPG, né? Foto, né, Júlia? Isso. Show. Sim, Eu enviei assim também. Eu enviei pela foto da galeria. Então aí, gente. Pode enviar pela foto da galeria, então. Show de bola. Beleza. Então, já está aberto lá. É o seguinte, deixa eu abrir aqui um slide, porque essa atividade que eu vou postar, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, ela não está lá no Google Sala de Aula. Eu estou aqui para explicar para vocês, se vocês tiverem dúvida, me falar, né? Aí, essa semana ainda, né? Até amanhã, assim, de tardezinha, assim, eu jogo lá no Google Sala de Aula. Ela vai ser avaliativa. Rosa, mas você vai dar valendo quanto? Essa semana, eles vão fazer a distribuição das notas, né? Como eu falei para vocês, são pontos esse semestre. Então, eu não vou colocar a nota, porque eu posso colocar pouco ou muito demais, e saber quanto que eu posso atribuir em atividades assim, que com certeza vai ter prova, vai ter vários, né? Vários critérios. Então, eu vou explicar a atividade aqui, né? Quando eu estiver lá, você já vai, né? Ajeitando sua vida, adiantando. Quando está no Google Sala de Aula, eu vou usar para vocês no grupo. Gente, já lancei atividade lá, hein? Eu só vou explicar aqui, que às vezes fica com dúvida, né? Para ficar mais tranquilo. Beleza? Deixa eu abrir lá a atividade. Calma aí, rapidinho. É o seguinte, o que vocês vão fazer para mim? Essa atividade vocês vão fazer individual, né? Uma atividade que vocês já fizeram, né? Nesse mesmo esquema, né? Já deve ter feito nos anos anteriores, tal, enfim. O que vocês vão produzir para mim? A gente está vendo sobre o Renascimento, e eu falei o nome de vários artistas lá na pintura, né? Que a gente só viu pintura até agora, e falei um que vocês já conhecem, tal, nada da gente. Então, o que você vai fazer para mim nessa atividade avaliativa? Eu coloquei aqui, né? No comando, na explicação, você conheceu vários exemplos de como a mobilidade se vale da intertextualidade como recurso de persuasão.
Então, essa questão para convencimento, né, do público, tudo mais, a questão da interdisciplinaridade, intertextualidade, aqui dessa questão de interagir com outros recursos e tal. A publicidade tem esse recurso, utiliza esse recurso com muita frequência. Então, eu coloquei aqui que a Mona Lisa é uma imagem, quando eu falo em Mona Lisa, nessa obra, a gente sabe que é uma imagem, que eu até mostrei para vocês lá na explicação, que ela vai estar muito presente nisso daí, certo? E para eles utilizarem esse recurso, essa Mona Lisa, né, como exemplo para fazer essas atividades assim, usar vários recursos, seja foto, seja colagem, desenho, mosaico, vocês já viram e tudo mais. Então, vamos entender o que vocês vão fazer para mim. Então, vocês viram que a base é a Mona Lisa. É a imagem. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer uma releitura dessa imagem. Então, você vai pegar a imagem dela, que vocês já conhecem, né? Vão se apropriar dessa imagem e vão mudar os elementos. Porque quando eu faço releitura, ela não pode eu mudar totalmente, senão vai perder a identidade da obra. Eu tenho que olhar para a obra, eu tenho que conseguir fazer essa referência lá à obra original, na minha releitura. Posso mudar as cores, posso mudar, né, algum elemento lá atrás, né, da imagem, da paisagem que tem atrás. Eu posso usar colagem, eu posso usar foto, eu posso usar o recurso que eu quero. Ah, não, Rosa, eu quero pegar a minha folha de ofício aqui, eu quero mesmo desenhar, pegar e fazer releitura. Show! Então, vocês vão produzir para mim uma releitura da obra. Eu trouxe aqui só para vocês entenderem, né? Quem nunca viu, a maioria já teve contato, né, com alguma atividade de releitura. Vocês vão reproduzir para mim uma releitura da Mona Lisa. Então, aqui, né? Tiny House, né? Que eu creio que vocês conhecem, produziram colocando a imagem dela, e a outra aqui uma imagem da Mônica. Claro que vocês não vão usar essas imagens aqui, vocês vão produzir outra, vocês vão usar a criatividade de vocês. Fez a releitura na folhinha? A foto me enviou. Tá tranquilo? A atividade vocês vão fazer para mim? Sim. Tranquilíssimo. Beleza. Então, como eu falei para vocês, eu vim aqui só para dar uma explicada, que às vezes, Raça, como é que é, tal. Aí, quando eu jogar lá no Google Sala de Aula, que provavelmente não vai ser hoje, eu vou e mando a mensagem, gente, o trabalho já tá lá, hein? Aí você já pode ter até já produzido, vou mandar uma fotinha e jogar lá para mim. Show? Então, provavelmente, vou mandar essa atividade e vou dar prazo maior, vou dar um prazo maior para vocês, tá, gente? Apesar que tinha 4 perguntas, né, naquela primeira atividade, mas vou dar essa e depois uma outra aí, beleza? Então, é o seguinte, a gente viu o capítulo 13, que lá falou sobre as técnicas, os recursos utilizados pelos artistas, várias coisas que surgiram no período, né, do Renascimento. Então, a gente viu a questão da perspectiva, do esfumato, pintura a óleo, né? A gente viu esse contexto todo aí. Esse 14, eu vou passar uma atividade dele, que vai falar de questão de popularização da imagem. É um conteúdo que eu vou pular, depois eu volto nele, certo? E a gente vem aqui para o 15. O 15, eu continuo de Renascimento, mas lembra que na aula anterior eu falei bem assim, gente, não vou falar tudo o que acontece, porque muita coisa vai embaralhar a cabeça de vocês. Então, a gente falou nesse primeiro momento sobre a pintura, agora a gente vai falar nos outros elementos, nas outras linguagens aí da arte que aconteceu lá no Renascimento.
Então, a gente vai começar a ver sobre arquitetura, a gente vai falar sobre arquitetura e escultura. Então, como eles desenvolviam, então, no nosso capítulo 15, ele fala sobre isso aí, como desenvolvido esses recursos lá na época do Renascimento. Então, aqui, nesse slide aqui, eu coloquei um pouquinho para vocês do contexto, né? O que estava rolando para vocês entenderem um pouco. Então, eu coloquei lá, ó, século XV e XVII, as cidades viviam em disputa, né? Então, a busca pelos artistas, pelos melhores artistas era muito grande, porque eles queriam que esses artistas criassem essas obras, né, grandiosas e tudo mais, e que fossem duradouras, né? Então, o artista nesse período, ele vai ter um destaque muito grande. Então, muitas pessoas, né, que tem grana, tem recurso nesse período, vai contratar esses artistas, né? Irão contratar esses artistas para eles construírem esses edifícios e tudo, certo? Então, eles começam a construir edifícios grandiosos, encomendar túmulo, tudo, como se fosse um destaque dessas pessoas que estavam no poder nesse período. Então, era para ter destaque, preservar esse nome dessas pessoas que estavam no poder desse período, né? Então, como eu falo, esses artistas tinham nome e tal, eles vão ser muito lutados por essas pessoas. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre arquitetura. Rosa, quando eu falo, então, na arquitetura, na escultura, você falou lá que tinha que seguir uma harmonia, um equilíbrio, lembra? Eu falei tudo isso para vocês. A questão da perfeição e tudo mais. Continua aqui? Sim, certo? Então, a gente vai ver que a mesma linha lá que os artistas usam na pintura, na arquitetura e na escultura, eles também vão continuar usando, né? Então, como eu falei, ó, não só cumprir a função da perfeição, mas ser destacado, então, a arquitetura pela beleza das proporções. Então, o que eles faziam era sempre algo assim muito grandioso, muito perfeito e tudo mais. Então, se eu falo em equilíbrio, para algo ter equilíbrio, ele vai ter o quê? Igual na arquitetura, ele vai ter que ter simetria. Eu vou colocar um exemplo aqui depois para vocês entenderem certinho. Então, esse artista aqui, ó, o arquiteto, né, o Filippo Brunelleschi, ele vai começar como escultor, sua carreira, e depois ele vai se aperfeiçoando e vai para o lado da arquitetura. Então, a imagem que a gente vai ver, a cúpula da Catedral de São Fiore, né? Você vai ver que a obra não é iniciada dele. A obra vai ser iniciada lá em 1296, termina em 1369. Fizeram, né, tal, a cúpula da catedral, fizeram a catedral e tudo mais. Só que eles não fecharam a cúpula. Vocês eu vou mostrar a imagem para vocês. Vai ficar estampado que ninguém conseguia tal como seria o fechamento dessa cúpula, né? Então, esse artista, o arquiteto Brunelleschi, tem muito destaque nesse período. Ele vai a Roma, ele começa a estudar, fazer todo um estudo muito minucioso de tudo, né? Vai pegar a influência lá do Panteão de Roma, né? E outras cúpulas, e vai conseguir fechar em 1436. Vou mostrar aqui a imagem para vocês entenderem de quem eu estou falando. Então, eu falo um pouquinho dele, né? Que ele é ousado, ele rejeitava esse tradicional, esse convencional, né? As soluções convencionais. Ele utilizou outros métodos. Essa imagem aqui, certo? Dessa igreja aqui, né? Que fica localizada em Florença, na Itália. Então, essa cúpula aí,
né, que tem inspiração, né, no panteão romano, fica esse tempo todo sem ser fechado, porque não conseguiam uma forma de pensar como seria isso que o artista vai fazer. Então, eu trouxe uma imagem para vocês de uma arquitetura para vocês entenderem, então, como que funcionavam, quais eram os elementos principais que eles colocavam em suas arquiteturas durante o Renascimento. Então, ó, lembra do frontão? Eu já falei isso para vocês. Então, né, que é ângulo. Essa inspiração, lembra que eu falei, quando o Renascimento, eu penso numa inspiração greco-romana. Então, o frontão, aí na frente, segue isso daí, os gregos, né? As colunas também, né? Os gregos. Olha os arcos aqui, né? Os arcos romanos e as entradas dos arcos. Então, a cúpula que foi, né, construída depois de um tempo e tudo mais, né? Inspirado no panteão romano. E se você notar, eu coloquei aqui, acho que é muito reto a minha linha, né? Mas eles buscavam, se você notar, as duas partes são iguais. Então, em suas construções, eles faziam tudo isso, essa proporção toda, né? Ó, grandiosa, tudo, mas ela era equilibrada, ela tinha esse equilíbrio para ter uma harmonia na obra. E coloquei aqui o friso, né? Então, aqui de fora a fora aí, uma característica também que eles introduziam nas suas arquiteturas era o friso. Então, o friso, só para vocês entenderem, ó, essa faixa contínua aí, certo? Então, eu coloquei algumas obras aí, algumas imagens, desculpa, contemporâneas, né? Qualidade. Então, eu posso comparar o friso. O friso é o quê? Isso que está aqui nessa casa, nessa primeira casa, essa imagem, essa linha de fora a fora. E também eu posso falar que o friso é essas pedrinhas, né? Ai, tem um nome, gente. Fugiu. É pastilha, eu acho, que eles utilizam no banheiro, utilizam na... Azulejo? Tem o azulejo que são maiores, né? As pastilhas são menores, né? Que utilizam na cozinha, às vezes no banheiro, essa faixa fica toda igualzinha de fora a fora. Então, eu coloquei só para vocês entenderem o que era o friso. Claro que eles não tinham essa mesma perspectiva de hoje, né, de produção. Eles não faziam isso daqui, igual eu estou colocando ali, falando do, né, as pastilhas, recusa aqui. Aqui colocavam, né, imagens do que tinham o recurso do período, do contexto deles. Então, basicamente, a arquitetura vai ser isso aí para vocês, certo? Tranquilo a arquitetura? Então, vamos lá, hein? Ó, se tiver dúvida, vocês falam, hein? Vamos lá para escultura. Então, falei dessa harmonia, vai continuar, tudo isso que você falou, tal, vai continuar aqui? Sim. Então, eu coloquei aqui as principais características da escultura para depois a gente entender isso dentro das obras, beleza? Então, ó, coloquei primeiro aí, individualização. Por quê, Rosa? O que é isso? Lá durante a Idade Média, quando eu expliquei para vocês, as obras, né, no caso as esculturas, elas não vinham sozinhas, elas vinham, tinha que a parede, a arquitetura, a igreja, né, que a igreja dominava, tal, ela vinha embutida, ela vinha anexada, vinha aqui junto, certo? Porque lembra que era uma forma de alfabetizar, tal,
toda aquela explicação que eu falei para vocês. Então, vinha junto. Quando chega aqui, nascimento, aí é liberado, liberado não, é distanciado. Então, a escultura, ela vai tornar algo só, individual, autônoma. Então, ela não vai ter essa ligação com a arquitetura, de vir aqui, tá a obra aqui, quer ver? Tá a obra aqui, e a arquitetura vinha assim. Desculpa, a arquitetura tá aqui, e a escultura vem metida. Não tem isso mais. Torna-se algo separado, individual. Então, isso é aí a primeira característica. Depois, eu coloco monumentalidade. Então, acontece as figuras humanas, as figuras equestres, de uma forma assim, majestosa, grandiosa, gigante. Quando eles queriam mostrar isso daí, não era um tamanho pequeno, não, era sempre muito alto. Então, a harmonia, esse equilíbrio que eu falo vocês, né? Aqui na escultura vai ser essa simetria das formas, dos volumes. Então, vai ter todo esse equilíbrio. E, por fim, o realismo. Lembra que eu falei para vocês que os caras estudavam até anatomia, o corpo humano todo, para fazer aquelas imagens com mais perfeição, né? Então, aqui também na escultura, quando eles vão fazer essas imagens, fazer essas imagens aí muito excessiva, que vai dar esse efeito de naturalidade, certo? Então, vamos lá, vamos olhar, então, as características aqui nas obras. Primeiro aqui, então, eu coloquei para vocês, ó. Coloquei Idade Média para vocês entenderem. Então, ó, a escultura da Idade Média, ela está inserida junto aí com a arquitetura, beleza? Quando eu chego aqui no Renascimento, nessa imagem de Donatello, só é a escultura sozinha por si, certo? Então, não tem essa ligação desses dois elementos. Então, essa é a individuação da escultura que começa a rolar aí, certo? Aí eu coloquei um pouquinho aqui para vocês, né, do Donatello, desse artista aí. Lembra que eu falei dos tartarugas ninjas? Então, o Donatello, ele vai buscar referência na antiguidade para elaborar essas figuras humanas, e ele foi um dos autores, dos escultores de maior destaque do período, e na obra ele fala do peso, né? Do peso sobre a perna esquerda, ó, ligeiramente adiantada, né? Ele fala da imagem aqui, faz uma interpretação da imagem, sim. Então, ele vai ter o pezinho, ó, lá na Antiguidade Clássica. Outra imagem aqui, que continua do Donatello, essa estátua equestre, certo? Então, esse Gatemata é como é que fala? O imperador não, o imperador, né? A pessoa de destaque desse período aí, eles vão fazer como se fosse um mandante do exército e tal, e ele vai construir essa imagem aí. Então, ó, a questão do monumental, olha o que eu falei para vocês, as imagens equestres, né? Muito grande, né? Essa questão monumental, a questão do naturalismo. Então, eu falo para vocês, ó, estudo anatômico do cavalo, os detalhes da face do cavaleiro, a altura do cavaleiro que aparenta estar na frente. Então, todo detalhezinho que a gente vê aí na obra em si. Uma outra aqui, né? A obra de Michelangelo. Continuo falando dos tartarugas. Então, Michelangelo, além de pintor, também ele escultor. Então, ele construiu imagens humanas, tal. Esse aqui é o Davi, né? Então, eu falei para vocês, anatomia perfeita, que vai sugerir, vai interpretar, vai passar essa questão de luta e tudo mais. Então, as imagens começam a ter, né,
o movimento, né? Olha a divisão aí do peso nas pernas e tal, né? E uma que vai ter muito desse período, né? Eu acho que vocês já até viram dela e tudo mais, vai ser a Pietà, né? Então, a imagem aqui do Michelangelo. Fiz esse triângulo aqui, lembra que eu falei para vocês? Para construir em equilíbrio, em simetria, eles faziam a técnica da pirâmide, então somente nas pinturas, nas esculturas, eles também produzem esse recurso. Então, vou colocando um pouquinho para vocês que no Renascimento, então, esse pessoal, né, quando eu falo subjetividade, é esse individual do artista, ele começa a passar isso para as obras, começa a ser valorizado. Então, ele vai, nas imagens, ele vai mostrar isso aí, essas emoções, os sentimentos e tudo mais. Então, veja de detalhezinho, que era um recurso muito grande utilizado aqui. Então, faz essa imagem muito novo. Então, as pessoas, tipo, até que, pô, esse cara fez isso com anos, tipo, duvidava, né? Porque para esculpir em mármore, a imagem que a gente vai ver agora e tudo mais é muito detalhadinho, entendeu? Então, ele vai usar até um recurso ali para mostrar, afirmar que, tipo, foi eu que fiz, né? Então, os dedos nas vestes, no corpo de Jesus, a expressão, né, da mãe, mostrando essa pureza, a mãe maior que o corpo de Jesus para mostrar todo o acolhimento. Então, ó, as vestes aqui, o drapeado das vestes, né, de Maria, os detalhes no corpo, no rosto. Então, o cara conseguiu demonstrar isso tudo numa escultura. Olha aqui, ó, a imagem do rosto de Maria, Jesus, né? Tudo muito detalhado. Aí é o que eu falei, como um cara, começaram, tipo, como um cara de 23 anos vai fazer isso, tal, tal. Aí ele foi para, tipo, não, vou confirmar aqui que eu que fiz isso daí. Então, ele foi lá na veste aqui, ó, de Maria, assim, ele foi lá e deixou escrito, né? Miguel Ângelo Buonarroti de Florença. Então, Michelangelo é isso, certo? Então, essa é uma das imagens assim, né? Que até hoje está na Basílica de São Pedro, né? Em Roma, e vai ter um destaque grande que ele vai conseguir fazer todo esse detalhe, mostrar tudo isso numa escultura. O que vai acontecer? É só um minuto aqui, gente, calma aí. Desculpa, voltei. Vamos lá. O que vai acontecer? Todos vocês foram vendo a arquitetura, a escultura, passando por todos esses momentos, né, da história da arte. Aí vocês falam muito, muito bom que ele vai fazendo muita relação, né, com o contemporâneo, e tal, tal. A gente vê que toda essa sensibilidade do artista, né, as propostas que eram feitas anteriormente, hoje, né, não hoje em si, desde o século XX, não é utilizado mais. Isso tudo que eu falei para vocês, quando a gente fala na realidade, o artista ele vai ter outros recursos, né? Ele vai ter uma outra visão. Então, ele vai usar objetos industrializados, a tecnologia, vai usar todo esse recurso, porque é o que a gente fala, né, gente? A arte vai tendo essas transformações no decorrer do tempo, de acordo com o contexto que a gente está inserido. Então, olha o mundo que a gente vive hoje. Bem diferente, né?
lá desses artistas nesse período. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, como hoje os artistas vão mostrando, vão construindo essas esculturas. Então, o artista que eu falo de destaque nesse período é Clark, né? Que ela vai começar a usar esse metal, né? E nós vamos participar ativamente dessas esculturas. Mas como, Rosa? Como que nós vamos conseguir? Claro, quando a gente fala, a gente pensa no toque, né? Que a gente vê uma escultura em todas as partes, tá? A gente consegue fazer essa visualização, tal. Ela vai construir uma série Bichos, e na qual ela vai colocar dobradiças. Então, essa dobradiça, quando a gente abre a porta, aquela paradinha que fica assim, isso é dobradiça. Então, ela vai colocar nesses metais. Então, vocês estão vendo as dobradiças? Isso, o público vai conseguir interagir. Então, na exposição, o público ele vai ali, pega e interage com a obra. Então, aí tá de um jeito, você vai lá, vai colocando essas dobradiças, você consegue fazer essa alteração. Olha outras imagens aqui para vocês. Olha lá, ó, até uma mãozinha lá, a mulher mexendo. Então, a gente vê, olha o distanciamento, né? Como que as esculturas, como que é hoje. Claro que se eu perguntar aqui, quando eu falo, né, a questão da arte, né, como que é manifestado, o que vocês pensam, cada um tem o seu pensamento, vai falar algo para mim, mas a minha opinião, eu prefiro muito mais essa arte aí do passado, né? Olha essas obras aí do Renascimento, olha que coisa mais linda, né? O detalhe, toda essa, né? Esse como o artista tem cada coisinha ali para fazer. E olha aqui, uma ruptura muito grande, né? Um distanciamento muito grande. E a opinião de vocês? Vocês preferem lá o passado ou hoje, o contemporâneo? Acho que eu prefiro hoje. Vocês preferem hoje? Uhum. Hoje as pessoas têm mais liberdade para criar e tudo mais, né? No passado você tinha que seguir muitas regrinhas, né? Mas e aí, né, o colega falou prefere hoje, mas aí cada um tem sua... Basicamente, gente, arquitetura, escultura, é isso aí. Então, querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Tá tranquilo? Não tá? É muita informação? E aí? Deixa eu sair desse slide aqui, peraí. E aí, tá tranquilo? Então, ó, fala para mim, quem ia falar? Lucas? Sim. Fala, Lucas. Tá tranquilo. Ah, show, Lucas, isso aí. Então, ó, tem aquela atividade lá do capítulo 13. Então, vou jogar, mando no zap para vocês. A atividade avaliativa é quando eu ver como que vai ser os critérios, eu falo o valor para vocês, mas vai ser um valor significativo. E nesse capítulo 14 aqui, como é um capítulo que não vai falar o que a gente quer, falar de popularização da imagem. Eu vou dar para não passar assim também despercebido, eu vou dar uma atividadezinha para ele que vai estar lá também no Google Sala de Aula, bem explicadinho, tá? Mas nada de... Beleza? Então, basicamente isso daí. As atividades do 14 não, vocês só vão fazer uma atividade aqui que eu vou pedir para vocês. Mas vai estar tudo explicadinho. Tem dúvida em relação ao que é para fazer e tudo, pode me perguntar, mandar um zap e tudo mais. Beleza? Alguma dúvida em relação ao envio lá pelo Google Sala de Aula? Não? Ó, então quem não enviou ainda, ó, vamos me enviar, hein? Não deixa para a última hora não, hein? Depois ficar na correria, hein?
Fala, Rani. Quer falar? Não, eu só ia perguntar se a Mona Lisa é para enviar pelo e-mail. Não, vai me enviar lá pelo Google Salão. Mas aí, como eu passei para vocês agora, para tipo vocês entenderem e ir adiantando, entendeu? Quando eu jogar lá no Google Sala de Aula, porque eu não joguei, aí eu falo, gente, tá lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem a releitura. Aí vocês já pegam e lá jogam lá, entendeu? Jogar lá para amanhã e tal, mas é só para vocês adiantarem aí a atividade de vocês. Basicamente é isso daí, gente. Qualquer coisa eu tô aqui à disposição, tá? Uma boa semana para todos nós, né? Com muita saúde, né? E o resto a gente corre atrás, não é não? Beijos, fiquem com Deus, tchauzinho. Corda, Esther.